Você já viu em todos os documentários a baleia azul. O animal com o coração do tamanho de um carro pequeno, com artérias largas o suficiente para um recém-nascido se arrastar por elas. O recorde que os livros didáticos não questionam há décadas. Você também acredita que é o animal mais longo do planeta? A biologia tem uma resposta diferente. E essa resposta depende do que você entende pela palavra animal. A baleia azul atinge um comprimento máximo documentado de 30 metros. É o animal mais volumoso que já existiu na história do planeta, mais pesado do que qualquer dinossauro conhecido. Em termos de peso, o recorde é dela e provavelmente continuará sendo. Mas em termos de comprimento, há pelo menos 2 organismos que a superam. E um deles o faz por uma margem difícil de visualizar. O primeiro não é um vertebrado. O segundo, não está claro se deveria ser chamado de um único animal ou de vários. Para construir esse argumento, é preciso começar pelos candidatos conhecidos, os que aparecem nos livros de zoologia e nos registros de história natural sem muita controvérsia, e depois chegar ao que muda completamente o enquadramento da pergunta. O primeiro candidato carrega seu tamanho no nome popular. A juba de leão, Cyanea capillata, a maior água-viva do mundo e o animal com os tentáculos mais longos já documentados na história da biologia marinha. O corpo de uma Cyanea capillata adulta pode alcançar 2,3 metros de diâmetro. Uma campânula de gelatina de 2 metros flutuando em águas árticas e subárticas do Atlântico Norte e do Pacífico. Isso já a torna uma água-viva extraordinária. Mas o corpo não é o mais relevante para os propósitos desta história, os tentáculos sim. Em 1870, um exemplar foi encontrado morto na Baía de Massachusetts após uma tempestade. Os naturalistas que o mediram registraram uma campânula de 2,28 metros de diâmetro e tentáculos que alcançavam 36,5 metros de comprimento. 36,5 metros. 6 metros a mais do que a baleia azul mais longa já documentada. O recorde não foi oficialmente superado por nenhum espécime documentado de Cyanea capillata. Mas há uma complicação com a água-viva juba de leão como candidata ao título. Seus tentáculos são apêndices, não o corpo do animal. Se contarmos o comprimento total incluindo os tentáculos, a Cyanea capillata supera a baleia azul. Se contarmos apenas o corpo, é um animal de 2 metros. A pergunta sobre o que medir é, em si mesma, parte da questão central deste roteiro. Mas por que a Cyanea capillata precisa de tentáculos de 36 metros? A resposta é a estratégia de caça. Uma água-viva que filtra ativamente a água precisa estar em movimento constante e processar grandes volumes. Uma água-viva que usa tentáculos como rede passiva pode ficar parada na coluna de água e deixar que a corrente traga a presa para sua armadilha. Quanto maior a superfície de tentáculos ativos, maior a armadilha. 36 metros de filamentos com nematocistos distribuídos ao longo de seu comprimento criam um volume de água efetivamente controlado que nenhuma baleia com toda a sua massa consegue igualar em termos de alcance de caça estacionário. A baleia azul precisa se mover e abrir a boca. A Cyanea capillata fica parada e espera que o oceano traga a comida até ela. O comprimento do tentáculo não demonstra tamanho, demonstra estratégia. O segundo candidato tem o aspecto do que produz um pesadelo de biologia marinha quando decide se materializar na linha costeira vermifita. Lineus longíssimos. Um nemertino, membro de um filo de vermes marinhos que habita o oceano há 500 milhões de anos e que a maioria das pessoas nunca viu na vida. Vive sob as pedras em zonas entre marés do Atlântico Norte, especialmente nas costas da Escócia, da Noruega e do Mar do Norte. Em condições normais, um Lineus longissimus adulto mede entre 5 e 10 metros, enrolado sob uma pedra, com o corpo da largura de um lápis e a cor de uma cicatriz antiga, entre o preto e o marrom escuro. Um animal que ninguém identificaria à primeira vista como algo notável. Mas os nemertinos têm uma propriedade que os distingue de quase todos os outros organismos do mesmo tamanho. Eles conseguem se esticar. Um verme de 10 metros de comprimento em repouso pode se esticar até 4 vezes essa medida sob certos estímulos ou em resposta a perturbações mecânicas. O tecido muscular do seu corpo permite extensões que desafiam a intuição sobre o que um corpo daquele volume pode fazer. Em 1864, após uma tempestade na Baía de St. Andrews, na Escócia,
um exemplar de Linnaeus longíssimos foi encontrado na praia por um grupo de naturalistas. Eles o mediram esticado sobre a areia úmida depois de ter sido atirado à costa pelas ondas. Seu comprimento era de 55 metros. O dado aparece nos registros históricos da Sociedade Zoológica Britânica. Foi citado como o animal mais longo conhecido por mais de um século. E há pelo menos duas razões para encará-lo com cautela. O animal foi medido em estado de máxima extensão possível, e as medições do século XIX em condições de campo raramente tinham a precisão dos instrumentos modernos. O que os biólogos modernos afirmam com mais confiança é que o comprimento máximo em repouso do animal gira em torno dos 30 metros, com esticamentos potenciais que poderiam superar os 50. E que, como organismo individual, um verme de 30 metros é um animal mais longo do que a baleia azul, sem que isso seja contestado por ninguém. O que torna o nemertino biologicamente fascinante, além de seu comprimento, é o mecanismo com que caça. Os nemertinos possuem um órgão que os distingue de quase todos os outros vermes, a probóscide. Um tubo eversível alojado em uma cavidade dorsal ao intestino, que o animal pode disparar para fora com velocidade considerável ao detectar uma presa. Em algumas espécies, a probóscide é armada com um estilete de quitina que age como um arpão microscópico. Em outras, possui mucosidades adesivas que envolvem a presa antes de o tubo se retrair e arrastá-la até a boca. Um nemertino de 30 metros que dispara sua probóscide pode cobrir vários metros de sedimento marinho em frações de segundo. O que parece um verme inerte sob uma pedra é, no momento da caça, um sistema de projétil biológico que nenhum observador casual anteciparia. O recorde está documentado. O animal existe. Ninguém o menciona nos documentários sobre os gigantes do oceano porque um verme da largura de um lápis, mesmo medindo 30 metros, não produz a imagem que os documentários buscam. Mas o candidato que muda a pergunta de forma definitiva não é nem a água-viva nem o verme. É algo que os taxonomistas do século XIX levaram décadas para categorizar corretamente porque não se encaixava em nenhuma definição que tinham à disposição ao sifonóforo. Não é um animal. Ou é, dependendo de como se define a categoria. É o que a biologia produz quando a evolução leva o conceito de colonialismo ao seu limite lógico, o ponto em que a distinção entre indivíduo e coletivo deixa de ser operativa. Em janeiro de 2020, o navio de pesquisa Falkor do Schmidt Ocean Institute, o mesmo navio que 5 anos depois filmaria pela primeira vez o Lula colossal em vida, estava realizando um estudo de biodiversidade no cânion de Ningaloo, ao largo da costa ocidental da Austrália, a quase 1.000 metros de profundidade. Os pesquisadores utilizaram um veículo submarino remoto para explorar as camadas da coluna de água. A 700 metros, encontraram algo que a câmera captou primeiro como uma espiral de luz tênue na escuridão. Era um sifonóforo, uma colônia de Apolêmia, possivelmente Apolêmia uvaria ou uma espécie relacionada. Formava um anel quase perfeito na água. Os pesquisadores estimaram seu comprimento total em aproximadamente 47 metros. É o organismo mais longo documentado com fotografia verificável na história da biologia marinha. O impacto que essa descoberta causou na comunidade científica foi imediato. As imagens circularam em fóruns de biologia marinha durante dias. Stefan Siebert, da Universidade de Brown e um dos principais especialistas mundiais em sifonóforos, confirmou a identificação do gênero Apolêmia e observou que o tamanho documentado era consistente com o que a biologia dessas colônias permite teoricamente, embora nunca antes tivesse sido registrado nessa escala com imagens verificáveis. A lacuna entre os espécimes estudados em laboratório, que raramente superam os 10 metros, e o que ocorre nas camadas profundas onde os ROVs mal estão começando a chegar, mostrou-se muito maior do que os modelos projetavam. Para entender por que o sifonóforo é o que é preciso entender como ele se forma. Um sifonóforo começa com um único ovo fertilizado. Esse ovo produz uma primeira larva que, em vez de se tornar um animal completo com todos os seus órgãos, começa a brotar. Produz clones de si mesma. Clones geneticamente idênticos que se aderem a ela e começam a se diferenciar. Cada um desses clones é um zooide. E cada zooide se especializa em uma função específica que nenhuma outra parte da colônia pode realizar. Os nectóforos são os zooides que nadam.
Têm forma de campânula e se contraem ritmicamente para propulsionar toda a colônia. Os gastrozoides digerem. Têm boca e estômago, mas não tentáculos próprios e não conseguem nadar sozinhos. Os gonozoides se reproduzem, produzem os gametas para novas colônias sem comer nem nadar. E os tentáculos, que pendem para baixo sob a colônia até comprimentos de dezenas de metros, estão cobertos de nematocistos, capazes de disparar uma toxina paralisante na fração de segundo em que algo os toca. Uma colônia de sifonóforo de 47 metros de comprimento possui uma rede de tentáculos ativos com superfície equivalente à de um campo de futebol. Qualquer crustáceo, peixe pequeno ou copépodo que entre nessa rede e fica paralisado em segundos, o sifonóforo não caça ativamente. Flutua. E o que flutua ao seu lado na escuridão cai em sua armadilha por acidente. A pergunta que a biologia do sifonóforo ainda não resolveu completamente é a da coordenação. Um animal de 47 metros com sistema nervoso centralizado enfrenta o problema da velocidade do sinal. No sistema nervoso humano, os sinais nervosos viajam entre 100 e 120 metros por segundo. Um sinal da ponta da cauda ao cérebro em um animal de 47 metros levaria aproximadamente meio segundo. O sifonóforo resolve esse problema de forma diferente. Não tem cérebro central. Cada zooide tem seu próprio gânglio nervoso que processa informações locais e gera respostas locais. A coordenação ocorre por meio de conexões nervosas diretas que percorrem o estolão, o tubo que une todos os zooides, e por meio de sinais químicos que se difundem pela cavidade gastrovascular compartilhada OSO. Resultado é o que em engenharia de sistemas se chama de controle distribuído. Nenhum nó dirige os demais, mas o conjunto se comporta como se houvesse coordenação central. Quando uma parte da colônia detecta comida, o sinal se propaga pelas conexões entre zooides. Quando um predador perturba uma extremidade, a resposta de contração se estende em ondas pelos nectóforos restantes, 47 metros de colônia coordenada sem cérebro. E aqui está o problema que esse animal coloca no centro da pergunta com que começamos. O sifonóforo é um animal? Tecnicamente, sim. Os sifonóforos pertencem ao filo Cnidaria, o mesmo das águas-vivas, dos corais e das anêmonas. São animais no sentido taxonômico. Não são plantas, não são fungos, não são protistas. A pergunta mais incômoda é se um sifonóforo é um animal individual ou muitos animais. Cada zooide que compõe a colônia tem, quando considerado isoladamente, os atributos de um indivíduo. Origem em um processo de desenvolvimento próprio, tecidos diferenciados, células nervosas que processam sinais localmente. Se um nectóforo for separado da colônia, pode continuar se contraindo por algum tempo. Se um gastrozoide for separado com comida em processo de digestão, pode terminar de digeri-la. São indivíduos no sentido fisiológico, e ao mesmo tempo, nenhum pode sobreviver indefinidamente fora da colônia. Nenhum pode se reproduzir. Nenhum tem o conjunto de funções que a biologia atribui a um organismo completo. A solução que os biólogos propuseram para esse problema conceitual é o termo superorganismo. Uma entidade em que a unidade de seleção evolutiva não é o indivíduo, mas a colônia inteira. O mesmo conceito usado para descrever as colônias de formigas e abelhas. Com uma diferença fundamental, no caso do sifonóforo, os membros da colônia estão fisicamente fundidos em um único corpo contínuo. Não são indivíduos que cooperam, são partes de um corpo que se comportam como indivíduos. E se o sifonóforo é um superorganismo, a pergunta sobre o quanto pode medir tem uma resposta que abre um abismo de incerteza. 47 metros é o comprimento documentado do exemplar do cânion de Ningalu. O sifonóforo do Ningalu não foi capturado, nem pesado, nem dissecado. Foi fotografado pelo ROV durante vários minutos em sua postura de repouso, a posição habitual da colônia quando navega em águas tranquilas. Não há dados sobre quanto pode alcançar quando seus nectóforos empurram coordenadamente na mesma direção e a colônia se estica na corrente. E há uma pergunta mais fundamental. Quanto tempo pode viver um sifonóforo? Ninguém sabe ao certo. A dificuldade de manter colônias em aquários, que requerem colunas d'água profundas e condições que os sistemas de recirculação não conseguem replicar, limitou os estudos de longevidade. Algumas colônias de Nanomia bijuga foram mantidas em laboratório por meses.
Os registros em estado selvagem são estimativas baseadas no tamanho da colônia e nas taxas de crescimento observadas. Uma colônia que cresce por décadas poderia alcançar comprimentos para os quais não temos referência documentada. Exploramos menos de 20% do fundo oceânico. Os avistamentos de sifonóforos de grande porte em águas profundas são resultado de expedições com ROVs de alta definição que começaram a operar com regularidade nas últimas 2 décadas. O que havia antes dessas expedições, o que existe nos trechos de coluna d'água que os ROVs ainda não visitaram, é território praticamente não mapeado para a biologia desses organismos. O sifonóforo de 47 metros do Ningalu é o mais longo documentado, não necessariamente o mais longo que existe. A baleia azul continua sendo o animal mais extraordinário que a evolução produziu em termos de massa. Um coração que bate 10 vezes por minuto quando mergulha e que pode ser ouvido a quilômetros de distância com o equipamento adequado. Uma língua que pesa tanto quanto um elefante adulto. A capacidade de se comunicar com infrassons que viajam pelo oceano por centenas de quilômetros, recorde de comprimento não é dela. Provavelmente nunca foi. Mas a pergunta sobre quem o detém e se a categoria de animal mais longo pode ser aplicada a um organismo que é simultaneamente um e muitos, diz algo sobre os limites do conhecimento que temos do oceano e sobre os conceitos que desenvolvemos observando a fauna terrestre e costeira. Indivíduo, animal, comprimento, organismo. Cada um tem uma história de definição elaborada a partir do estudo de vertebrados que os naturalistas do século XIX podiam dissecar sobre uma mesa de trabalho. O sifonóforo não cabe nessa mesa. Sua biologia requer uma coluna d'água de pelo menos 100 metros para existir em seu estado natural. Seus zooides se diferenciam por meio de processos sem equivalente exato em nenhum outro filo animal. E seu comprimento, a propriedade que o torna o candidato mais sólido ao recorde que buscávamos, é função de quanto tempo leva crescendo em águas que raramente visitamos. Abaixo de onde nada a baleia azul, nas camadas que suas apneias não alcançam. Na escuridão onde os ROVs estão chegando pela primeira vez, flutuam colônias de organismos que não sabemos se chamar de um ou vários, cujo comprimento supera o do maior animal que a biologia terrestre havia concebido, e cuja biologia exige redefinir algumas das categorias com que organizamos o conhecimento sobre o que é um ser vivo. O animal mais longo do planeta não é a baleia azul. Talvez também não seja, no sentido mais estrito da palavra, um animal.